Qualquer observador mais atento chega à conclusão de que o governo Bolsonaro se aproxima dos estertores do governo Dilma Rousseff. E olha que a Dilma só caiu no dia 12 de maio de 2016, depois de 1 ano e 5 meses e 12 dias. E o Bolsonaro só tem exatamente 72 dias de governo. E de nada vai adiantar a ajuda do Trump, se é que o Trump queira ajudar o Bolsonaro, porque ele está enrascado numa crise violenta, não é? Uma crise com o sistema econômico brasileiro, que é comandado ou tem o seu braço direito na grande mídia, a mídia hegemônica, Globo à frente, mas também Folha de São Paulo, Estadão. Olha aqui esse material aqui. O Estadão declarou guerra contra o Bolsonaro. Até aí tudo bem, mas o problema é que como é que o Bolsonaro vai governar com aquela equipe praticamente em debandada? Os próprios militares estão sem jeito, né? Aquele núcleo militar do Palácio do Planalto, de controlar os ímpetos e os impulsos do presidente. Estes, a meu ver, a causa de toda a desestabilização, ou melhor dizendo, a autodesestabilização do Bolsonaro. É um caso difícil de explicar. Talvez os psicanalistas e psicólogos tenham uma solução melhor. Mas o fato é que o Bolsonaro poderia muito bem fazer um bom governo. E por que é que não está fazendo? Ele teve uma boa escola, que foi a Câmara dos Deputados. A Câmara é uma verdadeira universidade para um político. Porque lá ele tem contato com o governo, tem contato com as grandes empresas, tem contato com a economia real do país, tem contato com o povo, tem contato com o eleitorado e, através das várias manobras políticas, das quais o próprio Bolsonaro conseguiu sobreviver bem a ponto de fazer uma das maiores eleições para deputados na sua última eleição e chegar a presidente da República praticamente só contando com o seu cabedal, o seu próprio, aquilo que ele construiu eleitoralmente. E aí está uma das outras razões pela situação difícil em que se encontra o nosso presidente. Porque ganhar a eleição não é tudo. Você tem que governar, você tem que se sustentar no governo. E o Bolsonaro dá mostras de que dificilmente vai continuar governando. Ou vão dar um tranco nele a ponto dele não, que nem esse ministro do exterior, não é? Que cada dia mais fala besteira e cada dia mais complica a situação do Brasil no exterior. Daqui a pouco a gente vai relatar uma nova declaração que pode complicar ainda mais as nossas relações com a China. Mas o Bolsonaro aí então o que faria? Bom, seria um presidente, digamos, uma rainha da Inglaterra e iria comandar o governo Mourão, que não é boa coisa, como a gente sabe. O Mourão está muito envolvido com o tal do mercado, com o Wall Street, com a Globo. Se lembram de que o Mourão chegou a aventar a possibilidade de acabar com o 13º salário? O ministro do Exterior, Ernesto Araújo, está sendo tutelado pelos militares e teria recebido instruções para que se reportasse diretamente ao Mourão, mas essa não é bem a realidade, porque o Ernesto Araújo continua a falar, a complicar a situação de nossa balança comercial, inclusive.
Diz ele aqui, segundo essa matéria da Folha de São Paulo, não é? A novos diplomatas, Araújo diz que país não venderá a alma para exportar minério de ferro e soja. Discurso com críticas à China foi feito em aula magna a novatos do Instituto Rio Branco. Esse material é de hoje. Deixa eu ver aqui a data exatamente. Aqui não está aparecendo, mas parece que é de hoje. Então, isso significa que o ministro pouco se incomodou com aquela ameaça ou aquela até decisão de a China desistir de comprar a nossa soja, que parece o comércio com a China seria de 100 bilhões de dólares com a soja, e passaria a comprar essa soja dos Estados Unidos. Eu pergunto, esse tipo de providência ou de declaração do ministro não vai complicar a situação desse nosso agronegócio aí, que é tão poderoso no governo e foi um dos maiores esteios para levar o Bolsonaro à vitória eleitoral? Bom, mas o fato é que o Ernesto Araújo continua chanceler da República e continua ditando, não ordens, mas ditando declarações que atrapalham o governo e desestabiliza também o governo e a nossa economia. Agora, só relembrando alguns episódios, eu já não me refiro a essas fofocas de jornais, né, de redes sociais e tudo, porque o presidente continuará polêmico juntamente com seus filhos e a briga com os jornalistas não terá fim, a não ser se os jornalistas, através de suas empresas, derrubarem o presidente. Mas lembremos de situações de fato, não é, que atrapalharam, inclusive, a própria estabilidade do governo Bolsonaro. A primeira delas foi aquela loucura de dizer que o Brasil ia reconhecer Jerusalém como capital única de Israel. Ora, aquilo deixou os árabes muito irritados e houve, inclusive, já, como se sabe, algumas retaliações em matéria de política comercial, porque os árabes são os nossos grandes compradores de frango e de carne. E quanto a Israel, tem uma parcela mínima na nossa balança comercial. A China, já falamos, né? A China e a soja, e ainda bem que ele não criou muitos problemas com a Rússia, mas mesmo assim a Rússia está lá de olho, né, para ver que se acontecer alguma coisa, a Rússia também vai fazer a sua retaliação. Finalmente, temos essa situação de Roraima. Como é que o Bolsonaro deixou Roraima depois daquela insanidade de tentar invadir a fronteira da Venezuela através de Roraima, com aquela história de ajuda humanitária, quando todo mundo sabia que ali não tinha nada de ajuda humanitária, aquilo era uma ajuda bélica, era material bélico travestido de medicamentos e de comida. Bom, o que ocorre é o seguinte, é que o Juan Guaidó, a quem o Bolsonaro também recebeu com todas as honras de chefe de Estado no Palácio do Planalto, o Juan Guaidó, presidente interino, entre aspas, da Venezuela, está em maus lençóis na Venezuela. Ele agora está sendo acusado pelo governo pessoalmente de comandar, ainda que indiretamente, o ataque elétrico às estações elétricas e principalmente o centro automático e computadorizado da hidrelétrica de Curi, a terceira maior do mundo. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o governo agora, depois de 111 horas de apagão, o governo também anunciou que a maioria do país já goza do fornecimento de energia elétrica
quase que por completo em todas as regiões da Venezuela. Isso significa um fortalecimento do governo e mais uma prova de que o governo Bolsonaro entrou pelo cano ao apostar naquela política ensandecida do Trump e acabou transformando, quer dizer, acabou. E o estado de Roraima acabou pagando o pato por causa dessas loucuras, porque o estado, como a gente sabe, além de receber 70% da energia da Venezuela, tem um grande comércio com aquele país, a ponto de, segundo a Receita Federal, está sendo perdido diariamente a quantia de 5 milhões de dólares por causa do fechamento de fronteira a que o Bolsonaro obrigou o Maduro a fazer, justamente para evitar uma possível invasão daquela turma da ajuda humanitária, entre aspas.